Bem, meu nome é Diego Ferreira Duarte, sou aluno do Instituto Federal Campus Porto Alegre, ah, curso o ensino superior, que é é o tecnólogo em sistemas para a internet, e nesse momento eu sou aluno da cadeira de estrutura de dados 1. Aqui eu vou fazer a apresentação do trabalho final da cadeira, que consiste numa lista duplamente encadeada. Tá? Uh, Primeiramente, o meu código está dividido em arquivo main, que contém a chamada inicial do programa, o arquivo lista.h, que contém as chamadas das funções, e o arquivo lista.c, que contém todos os códigos das funções. No meu arquivo main, eu tenho aqui uma estrutura de um switch case dentro de um loop do while, onde eu vou executar o programa até que seja digitada a opção S, de sair. Então aqui eu tenho a estrutura do meu código, toda a estrutura do case, certo? Até que seja digitada a opção S de sair. Aqui o lista.h, ele contém a estrutura de lista e mais o nó também, que vai ser utilizado com a estrutura de lista, e mais as chamadas das funções, com seus devidos parâmetros. E aqui eu tenho o lista.c, que é um arquivo mais extenso, onde ele tem todos os códigos das funções e onde vai ser desenvolvido toda a parte maçante do programa. Então, aqui tem todas as funções e os seus devidos códigos. Possuem alguns trechos que foram editados para melhor entendimento, até do momento do debug. Então, aqui eu tenho o código até aqui a última função, que é a função menu. Essa função menu ela vai executar dentro do looping, sempre mostrando quais são as opções que vão ser que eu vou poder digitar para fazer as operações desejadas que vão cair dentro das situações do case, do switch case. Então, inicialmente aqui a gente vai para a função criar. Essa função criar ela inicializa a lista. Tá? Essa função vazia, primeiramente aqui o código da função iniciar, a função criar, ela inicializa a lista. Depois eu tenho a função vazia, que ela vai checar se a lista está vazia. E aqui eu tenho também, eu vou ter três funções de inserir. A primeira que vai ser a função inserir no final da lista, onde ela vai inserir os valores que eu indicar para o final da lista. A segunda vai inserir aqui no início da lista. Ela vai fazer a mesma coisa que a função acima do insere o f, só que porém ela vai inserir no início da lista. A função m, que é uma função que ela deveria, no caso, inserir em alguma posição referente ali no meio da lista, porém essa função eu não consegui concluir. Eu tenho aqui a função remove, onde eu vou passar por parâmetro, então, a minha lista e um nome, né? Um nome do cabeçalho que eu vou estar utilizando como cabeçalho da lista. E aí, aqui dentro, ele vai procurar por essa string que eu digitar, e quando eu achar ali um elemento da lista que tem aquele nome que eu digitei,
ele vai remover este elemento da minha lista. Então vai fazer isso nessas linhas de código aqui, e aí depois vai aqui uh, decrementar o tamanho e aqui também liberar o ponteiro. E vai retornar também o ponteiro que eu encontrei. Aqui no final eu também vou poder checar se a lista está vazia ou se o elemento foi encontrado. Vou ter a minha função de imprimir a lista toda. Ele vai imprimir todos os elementos da lista. Aqui eu tenho uma função tamanho, que ela simplesmente retorna o tamanho da lista. Essa função, a princípio, eu não estou utilizando em outros locais, eu só coloquei aqui porque no início do código eu julguei que talvez fosse precisar. Tem uma função de consulta, que essa função de consulta ela vai fazer, ela é uma implementação da função remove, só que porém ela não vai remover o elemento da lista, ela só vai apresentar esse elemento. Isso para que ela funcione como uma função enxuta da função imprimir, apresentando somente o elemento que eu solicitar e não vai imprimir todos os elementos. E por último aqui a função menu, que ela só gera os prints ali para que eu possa me guiar com referente às opções. Então, eu vou fazer aqui agora uma demonstração do meu código. Então, aqui no meu código. Primeiramente, eu vou inserir aqui três elementos. Então eu vou primeiro usar a função inserir no final, só para fazer a inserção, inserindo no final. Vou inserir o elemento 1. O nome, eu vou usar o mesmo caractere para todo o ponteiro, para que fique mais fácil até para visualização e para o preenchimento. Então aqui o nome 1, o e-mail 1. Eu vou inserir mais um elemento que vai ser o elemento 2. Vou inserir um terceiro elemento que vai ser o meu 3. E aqui eu vou imprimir a minha lista toda. Veja aqui que então eu fiz a inserção de três elementos, tá? Aí agora eu vou testar a função inserir no início e no final para ver se essas funções estão funcionando. Então eu vou primeiramente inserir no início, eu vou inserir no final, no caso, e eu vou inserir um elemento com o nome i, minúsculo mesmo, i. Aí vamos imprimir aqui. Agora eu vou primeiro consultar aqui para já demonstrar a função consulta, onde eu quero consultar então esse último elemento que eu inseri. Então eu vou consultar o elemento com o nome i. Então ele aqui imprime o elemento com o nome i, certo? E agora eu vou mostrar toda a lista. Bom, então aqui toda a lista. Ele inseriu então no final aqui o elemento i, conforme eu havia indicado ali, usar a opção i minúsculo. Então ele inseriu no final. Agora eu vou inserir um, um elemento no início da lista. Então eu vou usar a função i maiúsculo aqui para inserir no início da lista. E aí eu vou inserir no início da lista um nome, o caractere F. Então, F. Agora eu vou imprimir toda a lista. Percebe-se então que eu tô ambas as funções elas funcionam da mesma maneira, porém uma insere no final e outra no início.
Então aqui os dois últimos elementos que eu inseri, eles inseriu nas extremidades, referente ao início e ao fim da lista. Tá? Ah, então a função de inserir no meio eu não coloquei nem no menu aqui, porque essa função eu não consegui concluir. Agora eu vou então testar remoção de elementos. Remoção de elementos da lista. Bom, vamos imprimir a lista aqui novamente. Eu vou inserir, eu vou remover então digamos, o elemento de posição 2 aqui. Vou usar a opção R para remover. A opção que eu quero remover, então, ela tem o nome 2. Ele vai me dar aqui que eu estou imprimindo a posição que eu removi, só para eu ter certeza aqui. E eu vou dar um Enter, vamos consultar agora a lista. Então, percebe-se aqui que ele removeu do meio da lista o elemento 2, tá? Agora eu vou, então, remover mais dois elementos. Eu vou remover, então, os elementos das extremidades. Inicialmente, então, eu vou remover o elemento I. Certo, o elemento I. O elemento I sumiu aqui agora da minha lista. Eu vou remover então o elemento F, que é a outra extremidade. Removeu o elemento F e vou imprimir agora a lista novamente. Então eu removi então, o elemento de número 2 e o elemento de letra F e I que eu havia inserido. Tá. A consulta de itens aqui. Então eu vou consultar um item. Primeiro eu vou tentar consultar um item que não existe, por exemplo, um item H. O elemento não foi encontrado, ou seja, ele não consta na lista. E aqui o retorno de imprimir a posição consultada, ele simplesmente vai me trazer uma saída vazia, tá? Porque essa saída vazia, ela consta aqui no arquivo main, que é essa linha aqui. Então essa linha aqui ela não entra dentro da função para validar ou não. Igualmente acontece com a de remoção. Se eu tentar remover um item também que não existe, ele vai fazer a mesma lógica, ele vai dizer que o elemento não foi encontrado e vai imprimir aqui a posição consultada. Vamos ver então, tentar remover um elemento de posição W. Ele não encontrou um elemento de posição W para remover e ele vai simplesmente dizer que a posição aqui está vazia. Isso de posição vazia eu coloquei aqui no código da função remover, eu setei essas strings aqui de vazio para que quando ele tentasse trazer um elemento, ele não trouxesse lixo de memória no retorno da função. Como a função retorna sempre um ponteiro do tipo retorno, se ele tentar trazer um ponteiro que não existe, ele poderia ter trazido algum lixo de memória, como aconteceu nos momentos que eu estava testando o código. Então eu usei esse artifício para que ele simplesmente não traga nada quando no retorno da função, quando ele não encontrar o elemento dentro da lista. Certo. Então aqui eu já fiz o teste de inserção no início e no fim, remoção de qualquer uma das posições, consultar ali as posições e aqui eu fiz a consulta das posições e também a listagem de todos os elementos a, com a função de imprimir a lista toda. Aqui já conclui então os itens A, B e C daqui do enunciado. O que eu encontrei então de problemas?
primeiro o problema de inserir no meio, que eu não consegui fazer a função de inserir no meio funcionar. Essa função até ela consta aqui dentro do código, aqui dentro do lista.c, que é essa função m, porém não consegui concluir aqui o desenvolvimento da função. E a parte de ordenação de ordenação por ordem alfabética dos elementos, eu também não consegui fazer. Essa parte de ordenação eu até fiquei pensando como é que eu poderia demonstrar essa parte da ordenação, sendo que eu estava com o foco de demonstrar ali a remoção e a inserção no início e no fim. Então eu também não consegui concluir essa parte. Então eu inseri 5 elementos, removi pelo menos os 3 e eu concluí então aqui o enunciado do trabalho final. Certo? Obrigado então pela atenção e eu finalizo por aqui.